Fala pessoal, tudo bom? Sou eu, professor Gustavo Fernandes. Vou gravar aqui alguns vídeos rápidos. Nesse primeiro a gente vai tratar de segunda fase de concurso de magistratura. Também algumas questões pontuais podem ser válidas para concurso de segunda fase de Ministério Público também, né? Bom, alguns alunos vieram me questionar: professor, como fazer para estudar para a segunda fase? Tenta gravar um vídeo lá mais elaborado e tal. Na medida do possível, aqui com os nossos recursos de câmera de celular, o fundo aqui com uma iluminação não muito boa, enfim. Vou tentar trazer algumas questões. Sempre com base na minha experiência, claro, já que não existe uma fórmula mágica para estudar para a segunda fase. Bom, primeira dica que eu dou em relação ao que eu fiz e que deu certo. O estudo para a segunda fase é conjugado com o estudo da primeira fase. Tem gente que fala que não, que você primeiro se concentra na primeira fase, depois vai para a segunda. O que vai acontecer se você fizer isso? Você vai demorar para passar na primeira fase. A partir do momento que você começar a ser aprovado na primeira fase, você vai cair nas segundas fases. Vai gastar dinheiro, passagem aérea, com hotel, né, com passagem, vai gastar sua condição emocional, vai se desgastando. Então é melhor você fazer uma preparação conjugada, até porque tudo que você estuda para a primeira fase vale para a segunda e tudo que você estuda para a segunda vale para a primeira. Ah, mas professor, a primeira fase há quem recomenda estudar mais, né, ou não só, mas mais a lei seca, e a segunda fase, como a gente pode consultar, a gente não estuda a lei seca, vai mais na doutrina e na jurisprudência. Beleza, ótimo. Mas na primeira fase também cai doutrina, principalmente em alguns concursos mais elaborados. Como a minha especialidade é o direito constitucional e também direito administrativo, mas mais o direito constitucional, eu estou reparando que em muitas provas começam a cobrar questões doutrinárias aprofundadas, que você inclusive não encontra em manuais de direito constitucional. É só naquele curso aprofundado do Gilmar Mendes, do Ingo Sarlet. Por isso que eu até recomendo nas bibliografias esses livros como estudo complementar, um deles. Fora o estudo básico, que aí você vai ter um livro mais com aquela pegada concurseira. Enfim, a doutrina tem prova que não cai mesmo. Tem alguns concursos aí eu faço gabarito direto. Um dos últimos, eu não sei se foi o MP Ceará, não lembro. Teve um último aí que só caiu praticamente letra de lei, constitucional e também administrativo. Pode ser. Então, o estudo da lei é muito importante. Mas também, até para entender a lei, você tem que ler a doutrina. Nas principais matérias, você tem que pegar os principais capítulos doutrinários e dar uma lida. Então, eu recomendo para aqueles que querem adotar o método de resumos, que era o que eu adotava, então é o que eu sei falar melhor, que na hora de resumir os seus materiais, estudando para a primeira fase, montar ali, ou se você não usa resumos, você não faz seus próprios resumos, mas você quer grifar, enfim, algum método que você utilize, você vai na legislação, depois vai na doutrina, naquelas matérias mais importantes, aquilo que você sente a necessidade de uma doutrina. E aí, conjuga com o estudo doutrinário, sempre anotando para depois não se perder, não ser um estudo perdido, né? E na segunda fase você vai usar qual material? Esse que você já está familiarizado da primeira fase. Beleza? Jurisprudência. Primeira fase cai muita jurisprudência, então não adianta falar que para a primeira fase eu só vou ler lei seca. Tem que saber o que o Supremo e o que o STJ estão entendendo, e aí isso vai valer para a segunda fase também. Então, o que eu quero dizer é que o estudo é conjunto. Em relação às questões subjetivas, o estudo é conjunto. O material que você vai usar é o mesmo, salvo algum complemento ali que você pode pegar de algum curso, de alguma questão por fora, tá? Mas e as sentenças? A segunda fase não tem só questões subjetivas, tem também a sentença. Bom, para as sentenças, aí sim você vai se dedicar com maior vigor na segunda, depois de passar na primeira fase. Mas, se você nunca fez sentença na sua vida, ou se você faz muito pouco, ou se você faz só sentença civil e não faz penal, ou o contrário, se você deixar para estudar só depois que passa da primeira fase, você vai ter um tempo pequeno. Geralmente o tempo é de 2 a 3 meses, no máximo 3 meses, mas às vezes menos, de intervalo entre a primeira fase e a segunda fase. E se você pegar o dia que você realmente tem a certeza que foi aprovado na primeira fase, aí 40 dias de intervalo. Então, o que eu recomendo? Que você tire pelo menos um sábado por quinzena, ou se você puder, todo sábado, ou outro dia que você achar melhor, tira uma manhã para você fazer sentença, treinar. Como que se treina para sentença? Não adianta digitar. Assim, se você for fazer a primeira vez a sua vida, aí você pode até digitar e tal. Mas quando você começar a treinar de verdade, tem que ser por escrito, a caneta, como se fosse no dia da prova,
com o cronômetro do lado, com o quarto fechado, vai para um lugar fechado e faz como se fosse a prova. Onde que eu vou conseguir exercícios de questões, de sentenças? Ou você baixa nos sites aí pela internet, eu lembro que eu baixei um monte, eu mesmo baixando, ia lá no site antes era CESP, né? Agora é Sebrasp, ia lá no site do CESP, ia no site dos tribunais, tinha lá. Hoje em dia eu acho que é mais até difícil de achar, mas sites de questões aí você acha. Ou você vai em sites especializados. Eu não quero fazer propaganda, até porque eu não conheço ninguém de lá, mas o que eu achei muito bom, que me ajudou muito na época, era um que chamava Emages. Esse site da Emages, você podia comprar, não sei como é que está hoje, rodadas anteriores. Ou você assinava para fazer as rodadas, e vários cursos hoje fazem isso. Você manda por e-mail para o professor, escaneado, ele corrige, dá a correção personalizada, isso é bacana. Ou você comprava rodadas já prontas, né, sem correção individualizada. Na época era R$10 lá, cada rodada eu comprei umas 20 de civil e eu comprei umas 2 de penal. Penal era muito bom, eu já era oficial de gabinete em vara criminal, então eu sabia tudo de sentença penal, estava dominado. Tanto que minha sentença no meu concurso do TJDFT foi a prova o resultado, a nota mais alta do concurso. Caiu um caso de latrocínio que eu estava cansado de fazer. Enfim. Então você tem que treinar. Aí você pode comprar rodadas anteriores lá, exercícios prontos de sentença na internet e treina em casa. Depois compara com o gabarito, com o espelho, veja que é uma receita de bolo. A penal nem se fala, a sentença penal é uma autêntica receita de bolo. Se você souber questões materiais, de direito material, que você vai estudar já na doutrina e na jurisprudência, você encaixa ali na sentença e põe na receitinha de bolo. Faz a dosimetria, treina a velocidade para fazer dosimetria de vários crimes em relação a vários réus. Aqueles fechamentos todos, receitinha de bolo. E para a sentença civil também tem um esqueleto próprio, embora vários tipos de ações diferentes, com ritos diferentes, então dá um pouco mais de trabalho. Mas se você pegar os casos principais, na hora da prova você vai conseguir raciocinar bem. E aí tem sempre aqueles chavões, né? Não há necessidade de produção de probatória, compete ao juiz a análise da prova, indeferias impertinentes, as desnecessárias, e analisa qual a legislação cabível, tudo aquela receita toda lá que a gente decora. Qualquer livro de sentenças já serve. E livros de sentenças, é bom comprar? Eu comprei. De sentença penal, eu já era bom, eu até dei uma olhadinha lá no do Ricardo Schmidt, da época, mas de civil que eu comprei realmente. Eu comprei um de autores que eram do TJDFT, juízes, e me ajudou bastante, eu achei muito legal. Hoje em dia tem vários. Eu tenho para recomendar de colegas do TJDFT. O Jailton Lopes, meu amigo, tem um livro de sentença civil que falam coisas sensacionais dele. Tem o Luiz Otávio, que também é meu amigo, tem livro de sentença civil e penal em autoria com outro juiz do TJ. Tem o Samer e a Lorena, que são juízes do TJ, que fizeram um livro de sentenças penais. E tem outros aí legais também na área. Eu recomendo esses para vocês darem uma olhadinha. Se você der uma atenção ao livro, para pegar aquele esqueleto, aquela receita e treinar a mão, pelo menos uma vez na semana ou uma vez a cada 15 dias, até chegar na aprovação da primeira fase, você vai chegar preparado para, a partir da aprovação na primeira fase, treinar com mais intensidade as sentenças, pegar casos mais complexos, mas a base você já vai ter, né? Eu, quando comecei a fazer prova, a primeira vez que eu passei da primeira fase foi no concurso do TJDFT, foi meu segundo concurso de magistratura, o anterior foi inclusive do TJDFT, que eu tinha reprovado na primeira fase, foi esse concurso que eu passei. Então, a primeira vez que eu cheguei na segunda fase foi a vez que eu passei já. Por quê? Porque eu já tinha a base muito boa de questões subjetivas, por conta do meu material forte na doutrina da primeira fase, e eu já era fera em sentença penal. Então eu só tive o trabalho de estudar sentença civil, deu muito trabalho. Eu fiz mais de 20, 30 sentenças à mão até o dia da prova, e eu dei muita sorte que a sentença da prova foi bem fácil. Envolvia plano de saúde lá, muito tranquilo, entendimento que qualquer um conseguiria intuitivamente acertar. Se fosse um caso mais complexo, provavelmente eu teria reprovado, e teria que passar mais alguns concursos ralando até aprender a fazer sentença civil. Tanto que eu cheguei na magistratura sabendo pouco de civil, fui aprendendo mais na prática mesmo. Tá? Então eu recomendo que você seja inteligente e já faça esse estudo na primeira etapa e depois mais forte após o resultado da primeira etapa para se preparar bem para a segunda fase. Tá certo? Grande abraço!